como as mulheres devem se vestir dentro da igreja. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gênesis Santana e eu tento trazer para vocês ideias e opiniões que eu acredito serem muito relevantes para a nossa sociedade e principalmente para a nossa igreja. Tá? No vídeo de hoje eu quero trazer um texto que eu acho que é um dos textos mais esquecidos ou menos mencionados ou mal interpretados, ou seja lá qual for a sua ótica em cima desse texto, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. A carta de Timóteo, né, Paulo escreve a Timóteo, é o que a gente chama de carta pastoral. Então, se você pega uma Bíblia, né, e coloca num lugar, vamos supor que não tivesse televisão, rádio, nada, só a Bíblia. A carta de Timóteo, né, ou as cartas pastorais, elas dão orientação de como o pastor ou como a igreja em si mesmo deve se portar, né, diante de Deus, ou como é o sistema de organização. Então, se você pega Timóteo, por exemplo, você vai ver ali os requisitos para ser um obreiro, quem vai ensinar, como que deve se comportar isso, como que faz e tal, né? No vídeo de hoje, eu quero falar de um assunto específico, que é o assunto de vestimenta. Mais do que isso, como as mulheres devem se vestir dentro da igreja, tá? Nas reuniões públicas de adoração. Então essa é a ideia do vídeo de hoje, não é falar sobre como as mulheres devem se vestir de forma geral. Tá? Então eu estou aqui com 3 Bíblias, Almeida Revista Corrigida, a Genebra e uma NVI. Por que eu coloquei aqui a Almeida Revista Corrigida? Essa é uma das Bíblias mais usadas. Eu acho a tradução dela um pouquinho mais antiga e tal, mas ela é uma Bíblia ainda muito usada. Em cima dos capítulos, tá? Se você já leu uma Bíblia, você sabe que tem aqueles títulozinhos. Só que esses títulos não são da Bíblia, não são títulos bíblicos, não existem. Colocaram, né? Isso aí é o tradutor ou a equipe que foi traduzir esse texto colocou. E na Almeida Revista Corrigida, que é uma das Bíblias mais difundidas, com certeza, o título que está em cima do versículo 9, inclusive, tá? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, o título tá Os Deveres das Mulheres Cristãs. Olha como que tá esse título, tá? Inclusive, se você vê alguém pregando isso daqui, tá vendo, irmão? Isso aqui é o dever da mulher. Olha porque tá escrito aqui, né? A pessoa, ele acha que esse título aí é da Bíblia. Já nessa Genebra, o título é Proceder Conveniente no Culto Público. E não começa em cima do 9, começa no 8. Já na NVI, você não tem um título lá no versículo 8, 9. Você tem só um título no capítulo 2, que é Instruções acerca da adoração, beleza? Então eu acredito que a Genebra e a NVI aqui colocaram títulos melhores, né? Embora esses títulos não são originários da Bíblia, tá? Então é muito importante que você entenda isso, porque isso vai explicar para você o porquê que a igreja atual chegou nesse pensamento tão distorcido em relação a como as mulheres devem se vestir dentro da igreja. A gente não tem grandes diferenças, tá, na tradução. Uma ou outra palavrinha fica melhor aqui ou ali, né, dependendo da tradução. Mas eu vou ler aqui para vocês nas Bíblias só para vocês entenderem a diferença. Então, primeiro aqui na Almeida Revista Corrigida, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos. Aqui na Genebra, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos. Agora na NVI, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Beleza? Gente, honestamente, para mim, a maior confusão que esse texto gerou foi justamente essa confusão que foi gerada aqui nos títulos. Porque é uma carta pastoral e uma instrução de adoração. Nessa Bíblia aqui,
colocou como os deveres das mulheres cristãs, né? E não é bem por aí. Os deveres ali, vocês vão ver o porquê que eu estou falando isso, está errado. Então, por isso que é muito perigoso esses títulos em cima da sua Bíblia. Tem algumas Bíblias agora, né, Bíblia de estudo e tal, que elas não vêm mais com esse título. Ela só vem com espacinho, e aí você lê, e aquilo que você entender, você vai lá e escreve conforme você acredita que seja a melhor forma. Isso aqui, por exemplo, deu muito problema. Então, por quê? O primeiro problema com esse título aí, que não é proveniente da Bíblia, tá? Foi um tradutor que colocou, os deveres, tá? Então não é dever. Quando a gente pega, né, eu peguei para fazer um estudo em relação a esse texto, então, traje honesto. Esse traje honesto poderia ser traduzido também com bom senso, igual foi aqui na Genebra, por exemplo. Esse honesto, né, foi traduzido como bom senso. E aqui eu quero que vocês entendam, não bom senso no sentido como a gente usa, né, no popular hoje em dia mesmo, desse, nossa, tenha bom senso, né? Como que é nessa palavra meio que ali no original no grego? Então seria uma limitação voluntária, né? Um bom senso. O senso é aquilo que já está estabelecido. Um bom senso é aquilo que casa muito bem com o que é o senso comum, né? Então, se a pessoa não tem um bom senso, é porque a pessoa está fora daquilo que é socialmente estabelecido. Não significa que seja errado ou um crime ou algo ilegal. Por exemplo, uma pessoa entra com um shortzinho muito curtinho dentro da igreja. É errado? Assim, dizer que é errado talvez seja muito forte, né? Mas olha, talvez aquela pessoa não tenha o bom senso, tá? Então, o que é o bom senso, mais especificamente aqui nesse texto, é uma limitação voluntária. Então, quando o tradutor aqui colocou esse título, os deveres, né? Você já tem esse erro aí, porque não é um dever. E aqui eu quero separar esse versículo, né? Esse pequeno versículo em 3 esferas, tá? Então a primeira esfera é uma esfera mais espiritual, que é onde tem essa traje honesto, esse bom senso, né? Que a gente poderia dizer que é a intenção voluntária do coração, é o seu desejo de querer se vestir bem para ir ao culto, tá? E como é esse vestir bem para ir ao culto, tá? Aí depois começa pudor e modéstia, no caso da NVI traduziu muito bem como decência e discrição. Perceba que muitas pessoas confundem a palavra pudor com modéstia, tá? E elas não são a mesma coisa. Se você pegar modéstia na língua portuguesa, você vai ver que é ausência de vaidade, ou seja, você não poderia ter vaidade. Mas eu acredito que nesse ponto aqui, a NVI traduz de forma muito melhor, porque você tem sim ali a vaidade, né? Chega uma hora que higiene e vaidade estão bem. O que eu quero que vocês entendam aqui é que, acredito eu, né? A palavra discrição caiu muito bem aqui nesse momento. Por quê? Porque se você for ver modéstia ali no original e tal, não é bem assim a ausência de vaidade, né? Mas é essa coisa mesmo de você estar dentro de um padrão, é você não se destacar dentro de uma normalidade, tá? Então você tem dentro de uma esfera moral aqui. Então a primeira esfera que a gente fala de bom senso, tal, de honestidade, a gente fala de uma intenção voluntária, de algo que parte do coração, tá? Na segunda esfera a gente fala de algo moral realmente. Olha, esteja atenta ao seu pudor, seja decente, tá? Seja discreta ou modesta, né? A palavra modesta é um pouquinho mais agressiva nesse texto aqui, mas seja discreta, tá? E quando eu falo seja discreta, é realmente como a mulher deve se vestir de uma forma decente, né? Moralmente falando, mas que ela não chame a atenção. Realmente a palavra é discrição aqui, tá? O texto bíblico fala isso. Já na terceira esfera, né? É uma esfera material e física, é o espiritual, então você tem o desejo do coração, tá? Essa vontade voluntária de se submeter à palavra de Deus. Você tem uma esfera moral estabelecida, é de decência e de discrição, então você tem que ser uma pessoa discreta,
tá? Isso bem específico para as mulheres mesmo, tá, pessoal? A palavra de Deus fala isso. Já na terceira esfera aqui, Paulo fala de algo físico, de algo material mesmo. Ele tá falando do cabelo da mulher, e ele fala ali, ó, não faz cabelo frisado, né, em alguma tradução, em outras tranças e tal, não usa joia, então ele fala de adereços de forma geral, joias, ouro e tal. Ele tá falando de adereço, dessas coisinhas que a gente põe, correntinha, não sei o quê. E por fim ele fala do vestido, da roupa em si mesmo. Olha, não use roupa cara, tá? O maior problema desse texto, inclusive até porque esse título foi erroneamente colocado aqui, Os Deveres das Mulheres Cristãs, quando na verdade um título melhor seria mais ou menos esse mesmo, né? Proceder conveniente no culto público, ou igual aqui, instruções acerca da adoração. Para e pensa comigo. Você, mulher, quando você se arruma, compra uma roupa, coloca um adereço, ou faz alguma coisa no cabelo e tal, você, querendo ou não, está querendo exaltar a sua beleza. A ideia de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, é a seguinte, olha, mulheres, se vocês querem, né, entregar o seu coração, a forma de você se despir do seu eu, né, entregar o seu coração, inclusive ele fala isso, né, através da palavra honesta, bom senso, que seria mais ou menos ali uma limitação voluntária. Eu vou limitar, eu não vou pegar o melhor vestido, eu não vou fazer esse penteado, eu não vou colocar esses adereços, porque eu voluntariamente desejo me despir da vaidade. O despir da vaidade aqui seria a palavra modesta, tá? Que é ausência de vaidade, mas eu ainda estou falando uma palavra um pouquinho mais branda, que seria discrição, tá? Então eu vou ir de forma discreta para a igreja. Então, de forma discreta, você não coloca colarzinho, você não coloca brinco, você não coloca esse tipo de adereço. E isso é uma instrução para adoração. Ou seja, faz todo sentido olhando por essa ótica, aonde você intencionalmente se limita, retira adereços, não faz um penteado complicado em algumas traduções no seu cabelo, para que você vá na igreja, né, de forma simples, discreta e que entregue voluntariamente o seu coração a Deus. Então é uma instrução de adoração. Como esse versículo foi interpretado pela nossa igreja durante muitos anos. Olha, se usar correntinha é pecado. Se você... E olha que engraçado, né, pessoal? Só a parte da correntinha e do brinco virou pecado, né? Algumas igrejas muito mais antigas, se a mulher se depilasse, era exatamente a palavra modéstia, que foi erroneamente traduzida ali, eu acredito eu, porque modéstia é realmente a ausência de vaidade. Quando, na verdade, uma tradução aqui igual da NVI, a palavra é discrição, tá? Eu acho que é uma palavra que encaixa melhor nesse texto aqui. Discrição. Então você teria que ser discreta durante o culto, tá? Mas a tradução portuguesa realmente traz modesta, tá? Então seria ali mais ou menos uma descrição, talvez no sentido de, olha, abandona um pouquinho a sua vaidade, né? E entrega o seu coração nesse momento de culto em adoração a Deus. Então, esse versículo, o maior problema dele é que ele é um versículo que foi escrito especificamente para que ele fosse aplicado em uma instrução de adoração no momento de culto. E aí ele foi aplicado para todos os momentos da vida da mulher. Então, se você perguntar para mim, você acha errado mulher usar brinco, colarzinho, maquiagem, fazer um cabelo mais trabalhado e tal, não acho. Mas se a mulher deseja atender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus instrui a ela, né, que ela faça durante um momento de culto, lembrando, vou reafirmar, no momento de culto, tá? Não use brinco, não use colar, o seu vestido não pode ser um vestido caro, tá? Gente, aquilo que eu tô falando aqui é totalmente contra tudo aquilo que nós já aprendemos durante toda a vida. Quantas vezes você já não escutou, provavelmente, aí na sua igreja, olha, põe a sua melhor roupa. Isso é errado, isso não é teologicamente correto. A Bíblia está sendo clara, tá? Não use vestido caro. É uma instrução bem óbvia. Muitas pessoas, ao ler esse texto, começam a falar assim, não, mas não foi bem isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Na verdade, o que ele quis dizer é que a mulher precisa de boas obras. Peraí, gente.
peraí, você, minha irmã, você, mulher de Deus, você, pastor que quer instruir a sua igreja, leia o texto. Leia o texto e veja se existe alguma possibilidade de uma explicação diferente dessa. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que no momento de culto, ele está fazendo uma recomendação para as mulheres. E como a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, Deus está dizendo, olha, se desfaça desses adereços, dessas coisas que são fúteis, desses vestidos caros, tá? Inclusive isso era um problema na época, mas que serve pra gente até hoje como forma de instrução para adoração a Deus. Então, mulher de Deus, tá? Pastor, não deixe de ensinar isso na sua igreja, essa instrução extremamente importante, tá? Lembrando que no momento de culto, mas se a pessoa aparece lá na minha igreja com um brinco, com um colarzinho, eu tenho que ir lá e falar para ela tirar que é pecado? Não, você não pode, biblicamente falando, usando aqui a palavra bom senso, de forma honesta e tal, a pessoa, essa intenção, tá, deve partir do coração da pessoa. Tá? Se eu vou para uma guerra, eu coloco o capacete, a armadura, se eu quiser, tá? Mas é uma obrigação. Tá, beleza, mas a vida de quem é que está em jogo, tá? A mesma coisa na igreja, não existe aqui uma obrigação. Os deveres aqui que está nessa Bíblia não é um texto original, né, da Bíblia, é um texto colocado aqui, que é um texto que veio a partir da interpretação de quem traduziu, ou outra pessoa também. Então, a forma ali, né, o que o texto realmente quer dizer é o seguinte, olha, essa é a instrução, tá? E você, mulher, que deseja adorar a Deus, né, de forma melhor, deve estar prestando atenção nisso. Você voluntariamente deve ir ao culto, tá? Querendo, voluntariamente, se isso não vier do seu coração, tá? De forma honesta, o seu bom senso, e aqui não é o bom senso moralmente, a pessoa não tem bom senso, não, aquilo que é estabelecido pela palavra de Deus. E o que é estabelecido pela palavra de Deus, Geandre? O que é? Pudor e modéstia, tradução melhorzinha aí, que seria a NVI, que seria decência e discrição. Seja uma mulher discreta, que a sua roupa, o seu jeito de ir, seu cabelo, não chame atenção. Cabelo, né, ele fala aqui de tranças, de frisos e tal, não sei o que as mulheres fazem no cabelo, mas assim, vá com o cabelo com o seu penteado mais simples. É a minha opinião, com o seu penteado mais simples. Ele tá falando assim, penteados complicados e tal. O apóstolo Paulo ele fala especificamente disso, de forma clara. Não é para a mulher fazer isso. Isso é uma instrução, mas que isso seja de forma voluntária no seu coração. Outra esfera, que é a esfera material física. Cuidado com os adereços. Não use adereços na casa de Deus. Tá? Se desfaça. Mas é pecado. Eu tô falando no momento de adoração. Se você coloca um colarzinho, um colar, uma pulseirinha, tá, um brinco, você quer ficar mais bonita. Você quer ficar mais, você está exaltando a sua beleza, tá? E a instrução não, se desfaça disso e você vai com o seu coração. É nesse sentido, mas não é que é um pecado no sentido de, meu Deus, tá pecando. Não, é um pecado no sentido de estar desviando o seu coração, porque Deus quer você completamente, que você voluntariamente retire esses adereços no momento de culto. Lembrando que essa é uma carta pastoral, não estou falando aqui que é errado uma mulher andar de brinco ou um colar, não estou falando isso, beleza? E vestidos caros, tá? Preciosos, ou seja lá qual for a tradução que você encontrar aí. Mas, Geandre, mas o caro é relativo. Não, o caro não é relativo. Todo mundo sabe que é caro. Se você pagou R$1.000 na sua roupa, por exemplo, mas eu ganho R$1 milhão por dia. Tudo bem, você dá R$1.000 ali de esmola e tal. E se alguém der R$1.000 de esmola para alguém, você vai falar, nossa, o cara deu R$1.000 de esmola. Então, o bom senso, agora aqui nesse sentido mais popular mesmo, a gente sabe que R$1.000 é muito dinheiro. Tá? Pode ser que não seja muito dinheiro para você, mas você sabe que é muito dinheiro. Eu ganho R$1 milhão por dia. Será que a pessoa dá 100 mil, 300 mil, 400 mil de esmola? Poxa, mas amanhã ela vai ganhar mais R$1 milhão de novo. As pessoas não fazem isso, porque elas sabem o valor do dinheiro, mesmo que o dinheiro seja pouco para ela em relação àquilo que ela tem, mas o bom senso dela sabe
né, que ela tem sim muito dinheiro. Até porque se ela saísse por aí dando R$ 1.000 para todo mundo, para todo mendigo que ela encontrasse na rua, daqui a pouco as pessoas iam estar perseguindo ela, porque saber que ela é rica. Então a pessoa tem esse bom senso de saber que sim, aquele dinheiro é caro. Então você precisa refletir em relação à sociedade para você entender o que é um vestido caro, tá? E você começar a evitar esse tipo de roupa. Aquilo que eu tô falando aqui, pessoal, é um contrassenso a tudo aquilo que vem sendo pregado na igreja brasileira, tá? Eu já fiquei sabendo de uma pessoa que chegou no culto para uma menina e falou assim, ó, você tem que tirar essa correntinha, que é pecado e tal, mas as pessoas não chegam e falam isso para as pessoas que usam roupa cara. A irmã poderia ter chegado, né, e falado para a irmã que não pode? Não poderia. Ah, mas dá um desconto porque ela aprendeu de forma errada. Inclusive o título do texto que está na Bíblia está errado, tá? Você pode ver aqui. O título aqui nas duas é completamente diferente, mas os dois, né, falam sobre acerca de adoração, enquanto aqui fala acerca de dever, tá? Então esse título aqui tá completamente errado, pelo menos essa é a minha opinião e também a opinião dos outros dois tradutores aqui, beleza? Então, gente, essa vontade de se vestir de forma simples, de não fazer um penteado complicado, de tirar brinco, de tirar colar, para você cultuar a Deus, ela deve ser voluntária, honesta, bom senso, tá? O seu bom no sentido de ser bom, agradável, tá? Ao seu senso, ao senso daquilo que a palavra de Deus estabelece. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse meu conteúdo que eu acho que eu não conhecia até hoje, um pastor pregando especificamente em relação a esse tema, trazendo esse tema de forma clara, apontando para o seu coração, para que você desenvolva um coração de adoradora, tá? Mande para sua amiga, mande para sua esposa, mande para todas as mulheres que você conhece. E se você gostou do meu conteúdo, não deixe de deixar o joinha e também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Fiquem com Deus e até a próxima.